De volta à SBT Comunidade, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos até perto da 1h da tarde. Aqui no nosso telão, a nossa série especial sobre os 158 anos de história da nossa querida Várzea Grande. Aliás, falando em história, ontem na primeira reportagem, nós mostramos o surgimento de Várzea Grande ali ao ladinho da igreja de Nossa Senhora da Guia e como que esse povo, formado pela miscigenação, criou suas características próprias. E hoje a gente fala um pouco mais sobre o momento de Várzea Grande, já pensando em projetar o futuro. Amanhã a gente vai falar, por exemplo, como o aeroporto pode ser esse motor precursor para o desenvolvimento da cidade. A segunda reportagem da série especial você acompanha agora. Na primeira reportagem, falamos sobre a história, o início de tudo aos pés da igrejinha de Nossa Senhora da Guia. Hoje vamos conversar com um dos empresários mais respeitados da cidade, Tião Dazaeli. Ele recebeu a equipe do SBT e falou sobre a vida como vendedor no Cristo Rei. Lembrou da viagem ainda criança em um pau de arara de Minas Gerais para Várzea Grande. É uma história assim de muito trabalho, muita luta. Eu comecei trabalhando na feira, né? E trabalhei sempre com vendas, né? As pessoas falam que vendedor é uma profissão que você não tem limite. Você vai fazer o seu próprio salário. Eu fui ser representante comercial e fui fazendo as minhas economias, montando meu negócio. E hoje, graças a Deus, eu tenho a minha distribuidora de alimento, uma indústria de ração. Já atuamos no ramo imobiliário, no ramo automotivo, né? Mas é uma história de muita luta e graças a Deus que deu certo. Junto com meus filhos, né, minha família, tenho 3 filhos e sempre me ajudaram muito. A importância da família na caminhada de sucesso. A família eu vejo que é tudo, né? A família é onde você encontra o porto seguro, nas grandes batalhas, no momento de repouso, no compartilhamento das decisões, ter com quem compartilhar para seguir em frente. Ter com quem conversar, né? Sim, com quem conversar e nos momentos de indefinição, principalmente, né? Conversar e ser uma conversa confiável, né? E um diagnóstico de Várzea Grande. Projetar o futuro passa por reconhecer os desafios e Tião Dazaeli conhece como poucos. Principalmente a infraestrutura. Nenhum lugar vai crescer se você não tiver investimento da iniciativa privada. A iniciativa privada que faz a arrecadação de imposto aumentar, geração de riqueza, geração de emprego e, de verdade, a infraestrutura está diretamente ligado a essa dificuldade. Uma cidade que não tem infraestrutura não recebe grandes investimentos. Nós não temos prédio, nós não temos grandes empresas devido à falta de saneamento e o problema com a água tratada. Então, a partir do momento que Várzea Grande superar a dificuldade do saneamento básico, vai dar um grande salto. E por outro lado também eu tenho uma esperança e penso muito positivamente com relação ao aeroporto. A economia brasileira crescendo, nós vamos ter um aeroporto que vai ser um alavancador de desenvolvimento. Mas é fato, a população anda sem esperanças quanto ao abastecimento de água. É possível resolver? É possível, mas não é do dia para a noite. As demandas foram represadas há muitos anos, né? Você não vai resolver em um mandato, em 1 ano, 2 anos, as demandas que não foram atendidas em 40 anos, 50 anos. Ou seja, se cada gestor que passou por ali tivesse feito a sua parte naquele momento, nós não tínhamos hoje esse grande gargalo.
mas a população pode ter certeza que nós vamos caminhar muito positivamente para resolver uma concessão pública como Cuiabá fez. Não vai resolver o problema de saneamento básico com a gestão pública. Vai ter que ter investimento privado e copiar o que aconteceu em Cuiabá. Amanhã a gente fala um pouco mais sobre o Aeroporto Internacional de Várzea Grande e como ele pode ser um motor precursor do desenvolvimento. Durante a nossa reportagem, conversamos com o vice-prefeito e agora recebo aqui nos estúdios a prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti. Bem-vinda, muito obrigado por aceitar o convite e bater um papo com a nossa audiência, que em Várzea Grande é gigantesca, nesse dia tão especial que é o aniversário da cidade. Obrigada pelo convite, muito obrigada a todos os telespectadores daqui do programa e vamos lá, vamos aqui abraçar a Várzea Grande e parabenizar a Várzea Grande pelos seus 158 anos, né, Leandro? Começou no domingo com uma missa, aliás, nós mostramos a missa aqui, onde a senhora participou ativamente da missa, na matriz de Várzea Grande, e essa comemoração segue ao longo do dia. Mas eu queria colocar em destaque o bairro Paiaguás. Temos até imagens do bairro Paiaguás. Prefeita, a senhora esteve lá hoje de manhã, e ali foi um marco desse momento, desse início de gestão da senhora, de como a senhora pretende ter esse relacionamento com os bairros que precisam tanto, ali até do básico, né, prefeita? Porque faltar o asfalto, a água é um problema também. Como que a senhora, o que aconteceu lá hoje, como que a senhora avalia? Olha, hoje o Paiaguás ele foi escolhido para iniciar o trabalho de recapeamento das vias urbanas do bairro como um marco, porque é um bairro que representa a necessidade de toda a Várzea Grande. Várzea Grande não tem aí uma infraestrutura consolidada, uma infraestrutura de qualidade, e o Paiaguás foi escolhido para receber essa infraestrutura atualmente, para poder vai ter drenagem, vai ter uma nova adutora do DAI para abastecer água lá continuamente. Então, nós estamos fazendo, vai ter os reparos também, onde está tendo vazamentos, vai haver tanto na parte do DAI, do saneamento, como da infraestrutura do recapeamento. Então, ele foi escolhido como um bairro para ser o primeiro bairro a fazer esse projeto da Flávia, que é de reestruturação e de mudança de Várzea Grande. E esse marco eu ponho hoje no aniversário da cidade para dar de presente para a cidade, para todos os varzeagrandenses, a importância que é a nossa gestão hoje, olhando para o cidadão, olhando para realmente levar essa mudança de gestão para próximo do cidadão varzeagrandense. Por que a senhora escolheu o Paiaguás? Bom, primeiro porque ali a situação estava drástica e feia, realmente muito complicada. Outros bairros também são, tá? Carrapicho, Colinas, Jacarandá, nossa, temos muitos bairros. São muitos bairros que precisam, mas mais porque justamente isso, ele é um bairro novo, de uma expansão urbana de Várzea Grande que ocorreu nos últimos anos. Ali tem pessoas que moram em Várzea Grande, mas tem famílias no centro, no Parque do Lago, então ali transita muito a comunidade, o cidadão varzeagrandense de todo o município passa ali pelo Paiaguás. E ele aponta todas as situações críticas do município. Tinha ruas que o caminhão de lixo não estava passando mais porque não tinha condições de passar. E essa eu sei que é a realidade não só do Paiaguás, cidadãos, eu sei que é a realidade de muitos outros bairros do município de Várzea Grande. Mas a emenda veio para esse bairro, veio destinada especificamente para este bairro, a emenda do deputado Botelho. Agradeço muito ao deputado por nos ajudar nesse recurso, porque se dependesse do município nós não tínhamos esse recurso para fazer. Então, obrigado, deputado Botelho, por essa emenda. E aí, essa infraestrutura é que vai dar qualidade de vida para o cidadão do bairro e para quem utiliza-se do bairro ali diariamente. Seria mais ou menos, professora, como se fosse uma nova, professora, prefeita, como se fosse uma nova partida também. E fosse um pontapé inicial do que vai acontecer. Tipo assim, um projeto do piloto do bairro que eu quero. Então seria mais ou menos um exemplo do que a prefeitura pretende fazer. Um exemplo do que nós vamos fazer nos demais bairros. Que nós vamos buscar recursos, bater na porta da Assembleia, bater na porta do Governo do Estado, bater na porta da Câmara Federal, do Senado Federal e falar, olha, nós queremos fazer esse bairro aqui, isso daqui
em Várzea Grande todo, vamos embora. Porque a infraestrutura é o que o Tião falou aí no programa. A infraestrutura, se não tem infraestrutura, nós não temos o desenvolvimento econômico. Então, nós precisamos cuidar da infraestrutura. E o que é a infraestrutura? É o saneamento básico, é a rede de esgoto, é a rede de água, é o asfalto de qualidade, que aguenta passar caminhão, aguenta passar ônibus, aguenta passar os carros e que tenha qualidade para não precisar refazer. Refazer, não é na próxima chuva vai chover e vai ter que refazer. Não vai refazer. Lá hoje nós fizemos a massa asfáltica, é 5,5 a altura da massa, o medidor lá medindo. Foi essa hoje. Máquina que a senhora pilotou lá, prefeito? Foi essa máquina que eu subi lá, eu lá de verde, lá de chapéu. A senhora fez ali os 30 primeiros metros da obra. Os 30 primeiros metros, subi, fiz, passei o rolo compressor também, ela já está feito bastante, adiantado depois que eu saí. Tá vendo? Já está andando. Então, assim, levar essa infraestrutura é essencial, é qualidade de vida para o nosso cidadão. É qualidade de vida. Ali já tinha lugares que estavam arrebentados. Nem tinha mais asfalto. Nem tinha mais asfalto. O asfalto já tinha ido embora, desfarelado. Então, eu quero levar asfalto de qualidade. De qualidade. Então, esse foi um pontapé inicial. Você está acompanhando em casa imagens do Paiaguás, que nós aqui, telespectadores do Paiaguás, mostramos tantas e tantas vezes, cobramos tantas e tantas vezes, e o nosso objetivo com a cobrança é realmente trazer uma solução. E quando a solução é apresentada, é um compromisso nosso, e você de casa já sabe disso, de mostrar também o problema sendo solucionado. Então, muito obrigado à prefeita por essa resposta ao Paiaguás, que era uma resposta necessária. Aproveitando, prefeito, a presença da senhora aqui, o Tião falou na reportagem, a senhora citou aqui também a questão do abastecimento de água. É o maior desafio da gestão, é um problema crônico. E muitas pessoas me perguntam por que não se decreta a situação de emergência. Porque, por exemplo, Tangará da Serra enfrenta problemas semelhantes com Várzea Grande, mas em determinado período do ano, porque o rio que abastece Tangará quase seca em determinado, no ápice da estiagem. E aí se decreta emergência, o governo do estado manda um monte de caminhões-pipa para lá e se atende à população. Primeira pergunta, é possível fazer isso em Várzea Grande diante do tamanho dessa crise? E esses 2 anos até o estudo técnico ficar pronto, para que seja feita essa concessão, quais são as medidas que a prefeitura vai adotar para minimizar esse impacto da falta de abastecimento? Bom, primeiro que o DAI está com um decreto de calamidade, urgência e emergência decretado. Só para o DAI? Só para o DAI, está decretado. Não por conta da falta de água. Nós temos produção de água, captação e tratamento de água. Nós não temos a distribuição da água. A rede é velha. A rede é velha, a rede é estourada, como no Paiaguás. Estoura o asfalto, estoura a rede. Então, a rede é estourada, vazamentos. Nós tivemos bairros que foram recapeados do ano passado, como Nova Várzea Grande, sem arrumar os vazamentos. E aí as máquinas fazendo recapeamento detonaram... Passou em cima do vazamento e ficou. Aí vazou debaixo da terra, a gente não vê o vazamento. E há uma dificuldade em localizar esse vazamento. Claro, há uma perda de água. Então, o que acontece com nós? Nós vamos entrar agora numa força-tarefa de arrumar esses vazamentos no município, mas a gente sabe que isso é estrutural. Tem que trocar cano, tem que trocar tudo, isso é caro. Nós vamos deixar isso para a concessionária. Não tem como. Os piores nós vamos arrumar, vamos organizar, vamos tentar colocar as adutoras necessárias. Por exemplo, o Paiaguás vai receber uma adutora nessa obra. Uma adutora da Filinto Milha que vai trazer a água para abastecer mais continuamente. Para minha amiga que está em casa lá agora, que é do Paiaguás, ela está pensando assim, mas o que é uma adutora? A adutora é o encanamento que vai trazer água com maior rapidez, direto da estação de tratamento de água para o bairro. Então, sai de uma rede, em vez de dar a rede, passar para outra, ele já vai vir direto. Vai encurtar o caminho. Vai encurtar o caminho para chegar mais rápido. Atalho. Um atalho para chegar no bairro. A gente recebe aqui muitas reclamações da região ali do Manga, Ponte Nova, Alameda. Tem previsão de obras ali também, prefeita, nessa questão do abastecimento? Olha, lá nós temos um problema, nós estamos tentando melhorar a distribuição
os bombeamentos da Pari para o Morro do Urubu, do Morro do Urubu descer para o Cristo Rei, também para o centro, para aquela região. Porque a estação de tratamento do Cristo Rei, eu até já falei várias vezes, é uma estação compacta, pequena e compacta. Ela atenderia o Cristo Rei tranquilo, porém, na época de turbidez do rio Cuiabá, que o nosso rio é turvo, e com a chuva, que é essa época de chuva que passou, a capacidade dela fica reduzida de tratamento de água, reduz para 30%. Então é muito pouco. Nós tínhamos que ter uma produção de água de 70% daquela ETA. E ela nunca chegou a 100%. Ela não consegue tratar aquela água escura. Porque ela é específica para rios de águas cristalinas, que não é o nosso rio Cuiabá. Não é o caso do rio Cuiabá. Então, assim, a gente está pensando, fazendo toda uma obra, uma engenharia. A gente estamos tratando com engenheiros do DAE novos que entraram recentemente, agora nessa mudança do presidente, para fazer essa interligação, esse projeto, para a gente conseguir recurso, fazer essa obra para aumentar a capacidade de reservação no Morro do Urubu e para descer para a região do Cristo Rei. Que aí vai por gravidade. Essa obra, prefeito, seria importante, porque agora a gente entra no período de estiagem, a água vai ficar um pouco mais cristalina, a ETA consegue aumentar a capacidade dela. Aí nós vamos ter que ter um investimento tanto dessa obra como do bombeamento da água, porque lá no final do Cristo Rei Parque do Lago, Santa Luzia, nós precisamos melhorar o bombeamento para essa água ir com mais rapidez e encher os reservatórios mais rápido lá da região. Um pouquinho mais para cá, prefeita, só para a gente dar uma olhada juntos. Coloca para a gente mais uma vez as imagens do Paiaguás, porque o Cláudio Santos é o nosso repórter que acompanhou a cerimônia lá que a prefeita realizou na manhã de hoje e conversou com várias autoridades, aliás, conversou até com a própria prefeita. E eu quero convidar ele para esse bate-papo, para que ele possa explicar para quem está em casa o que foi feito lá no bairro Paiaguás e como foi realizada essa cerimônia. Cláudio Santos está no ponto. Cláudio, meu amigo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Leandro. Bom dia, a prefeita também. Estava acompanhando aí o bate-papo de vocês. Chego aqui para complementar também com alguns dados específicos, Leandro. A prefeita falava desse marco histórico para o bairro Paiaguás, né? Um grande desafio que essa gestão tem pela frente aí, com os problemas enfrentados em diversos bairros na cidade de Várzea Grande. E ali no Paiaguás serão 13 quilômetros. Agora, é importante, a prefeita deve comentar isso também, que quase metade desse total dos 13 quilômetros, cerca de 4,5 quilômetros, vai ter que refazer absolutamente tudo. Ou seja, vai ter que quebrar os ramais, as tubulações de água, refazer por completo. O que dá mais trabalho do que se fosse fazer pela primeira vez, Leandro. Então, um total de 13 quilômetros de malha asfáltica vai receber o bairro Paiaguás. Esse é um exemplo também de uma gestão, de certa forma, compartilhada, como a própria prefeita mencionou durante a entrevista aí, porque parte do recurso, né, vem do governo do estado através de uma emenda parlamentar, né? A maior parte do recurso, mais de 20 milhões de reais, ela é destinada através do deputado estadual Eduardo Botelho, que inclusive participou também desse lançamento das obras ali no bairro Paiaguás. E a outra parte, a contrapartida, é recurso próprio, da própria prefeitura de Várzea Grande. É importante ainda dizer que esse recurso de mais de 20 milhões do governo, através da emenda, ele vem de forma escalonada. Então, a primeira parcela deve cair já nos próximos 15 dias, o que facilita a sequência das obras. Eu conversei também com o vice-prefeito Tião da Zaelle, que explica um pouco melhor sobre a situação do convênio que já existia e que agora vai ter dinheiro em caixa para, de fato, executar essa obra. Essa obra aqui será custeada por 60% da emenda parlamentar do deputado Botelho e 40% de recurso próprio da prefeitura. Ou seja, é uma parceria com o deputado, com a prefeitura, e essa obra já tem ordem de serviço, o recurso já está na conta e já começou a obra, né? Então é uma obra que não estamos prometendo, já vamos executar, já foi dado ordem de serviço.
Também foi mencionado ali, o Leandro Trindade e os telespectadores, de que essa obra ela tem um planejamento, né? Um planejamento, e dentro desse planejamento uma previsão de que ela seja entregue entre 90 e 120 dias, é claro, se não houver qualquer outro problema que seja maior. E a gente sabe que vai ter intervenção ali também por parte do DAI, porque são duas situações distintas. O primeiro é o recurso para a recuperação dessa malha asfáltica que compreende os 13 quilômetros dentro do bairro Paiaguás, que vai atender praticamente todos os moradores ali do bairro. A segunda situação é o DAI, que aproveita essa abertura de vias, aproveita esse trabalho para também encaixar essas adutoras, né, que, como foi dito aí, são tubulações. E é importante também dizer que essa tubulação, essa adutora que vai passar numa das ruas lá, é uma adutora de ferro, né? É uma promessa de que realmente é de grande qualidade, interligando esses ramais, garantindo, né, que a água chegue com um fluxo como deve ser para os moradores, que a partir de então não fiquem mais sem água. Eu, inclusive, conversei com o Zilmar Dias, que é o novo, né, chefe do DAI, que dá detalhes dessa implantação da adutora e também do mutirão que vai ser realizado. Nós vamos aproveitar a ocasião que estão renovando a infraestrutura e vamos fazer uma adutora de ferro fundido de 200 milímetros, 150, ligando essa avenida Emília Jacinto até a Avenida Filinto Miller, trazendo um maior volume de água para a região, de forma especial a parte que mais sofre, que é a parte mais alta aqui da região do Paiaguás. Mas essa não é a única ação para poder levar água, né, o tempo todo para os moradores aqui. Me parece que vai ter um mutirão também? Sim, nós temos um mutirão para a regularização. Nós vamos trabalhar a retirada de vazamentos, as novas ligações, a regularização daqueles que já estão conectados e também vamos fazer corte daqueles que não entendem a necessidade, né, de cooperar com todos, porque esse é um investimento caro, né? Somente nessa adutora, com todo o sistema, as conexões, é um investimento de aproximadamente R$600 mil, só nessa adutora. E aí depois nós temos investimento com os ramais, né? Os cavaletes, enfim. É muito mais recursos que serão investidos. Esse é um investimento paralelo ao que nós estamos falando aqui da recuperação asfáltica. Perfeitamente, paralelo. O nosso trabalho ele vai começar logo depois da terraplanagem e antes do asfaltamento. Leandro, eu vou aproveitar a presença da prefeita Flávia Moretti no estúdio aí, para deixar um questionamento, se você achar, né, que seja necessário durante o seu bate-papo aí, desde que não interfira, pelo seguinte, esse questionamento. Nós tivemos a oportunidade de circular pelo bairro Paiaguás, ao vivo, inclusive, mostrando as condições ali de um asfalto ineficiente, de ruas precárias, abandonadas, deterioração total. A gente mostrou isso ao vivo, a gente mostrou isso através de reportagens também. E foi muito comentado de que esse foi um problema da construtora antiga, que fez fora dos parâmetros, não seguiu as regras, né, de um loteamento quando ele acaba de ser construído para pavimentação, serviço de drenagem adequado como deve ser. A pergunta que eu vou deixar é se essa nova empresa, que inclusive tinha um representante dela lá hoje também participando, né, desse lançamento, se ela é uma empresa idônea, comprometida, e qual seria o histórico dessa empresa para garantir até a eficiência dessa obra que começa a ser executada também. Volto com você. Cláudio, muito obrigado. Repasso a pergunta aqui para a prefeita Flávia Moretti e já engato mais uma. E a fiscalização da entrega de novos loteamentos, prefeita, para não ter problemas com a qualidade como esse do Paiaguás, que o loteamento entregou com a qualidade inferior ao recomendado. Essa fiscalização vai ser melhorada também? Vamos começar pela sua pergunta. Primeiro que a fiscalização não vai ser só na entrega, vai ser na execução da obra dos futuros loteamentos que estiverem sendo executados. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e a de Obras, IDAI, vai acompanhar as obras desse loteamento, mesmo antes da entrega, porque se tiver execução fora do padrão que o município aprovou ou fora do padrão estabelecido pelas normas técnicas, né, que tem... Pode até embargar. Eu paro a obra para que a empresa corrija. Então, não é na entrega, e sim
na execução, a fiscalização, e isso é uma determinação que eu já fiz aos meus secretários das pastas correspondentes, que são várias pastas que correspondem para uma aprovação de loteamento aberto como o do Paiaguás. Sobre a questão das empresas, essa empresa é a Iambiquara e a MT Sul. São empresas que já fizeram vários asfaltos de qualidade no nosso município, que trabalharam levando realmente qualidade no serviço prestado. E aí eu ainda brinquei com os moradores ali na região, mas é uma brincadeira pura verdade, que eles são os meus primeiros fiscais. Se estiver vendo que não estão fazendo a coisa certa, me chame, me marque no Instagram, me chame aqui, chame o Leandro aqui, chama a nossa equipe. A população. Fale que nós vamos estar lá. Os vereadores também sejam meus fiscais ali e vamos fiscalizar a obra. E assim mas assim, é uma empresa idônea, não tem nada a questionar, e as obras que ela já fez no município são obras de boa qualidade, de qualidade e que não teve prejuízo, mas nada que temos que ter a fiscalização para cobrar. Tem que ficar sempre de olho. Prefeita, agora hoje também tem o desfile, queria que a senhora, para finalizar, Sim. falasse um pouco sobre o cronograma de aniversário e de obras também para inaugurar. Olha, nós temos aqui hoje o desfile às 16 horas, o tradicional desfile lá na Couto Magalhães, às 16 horas, estarei lá presente. Convido todos os varzegrandenses para estarem lá conosco, ver nossas crianças desfilando das nossas escolas. Convido às 19h30, nós vamos ter um culto na IBN Cristo Rei. Esse culto é a primeira vez que a gente tem um culto alusivo ao aniversário da cidade. Um culto evangélico lá no Cristo Rei. E nós vamos ter a inauguração da creche lá do Novo Mundo, que as obras foram retomadas na minha gestão, estavam paralisadas. Nós retomamos as obras e nós vamos inaugurar ainda esse mês. E entrega de título de cidadão, de cidadão foi ontem pela Câmara, de título de regulação fundiária no Residencial 8 de Março, junto com o Intermate e o Governo do Estado de Mato Grosso, um projeto também por emenda de deputados da Assembleia Legislativa, que vem andando no município, que vai ter quase 12 mil títulos a serem entregues em Várzea Grande. Temos dança cultural no shopping, no sábado, que a Secretaria de Cultura e junto com a Secretaria de Turismo está propiciando a população para conhecer um pouquinho da cultura de Várzea Grande, no shopping de VG. E temos várias atividades. Acho que entre lá no site da Prefeitura, no Instagram da Prefeitura, no da Prefeita, no da Prefeita, que a gente vai estar divulgando aí as nossas ações, os nossos movimentos durante o mês de maio, o mês de aniversário de Várzea Grande. Prefeita, muito obrigado pela presença, muito obrigado por esse bate-papo, falando do aniversário, mas falando também dos problemas, dos desafios da gestão em Várzea Grande, que são significativos. Talvez a senhora tenha, entre os novos prefeitos, os maiores desafios aqui no estado de Mato Grosso. Então, muito obrigado pela presença e sinta sempre em casa para vir aqui no Comunidade. Obrigada a você, Leandro. Eu que agradeço. Obrigada obrigado, a todos prefeita. aqui da TV. Coloca Obrigada. mais uma vez a imagem do Paiaguás, só para a gente encerrar a entrevista com a prefeita Flávia Moretti. Prefeita, muito obrigado, que Deus abençoe a senhora. Obrigada. Saúde, paz, paciência e força nessa gestão para que tudo dê certo. Não desistir. Muito obrigado. Sem desistir.